Quando Hitler assumiu o poder na Alemanha em 1933 e começou a impor seu pulso de aço no país, a opinião geral internacional era de que a Alemanha já tinha sido suficientemente punida. Ignorando a desumanidade com que Hitler estava erradicando todas as oposições ao seu sistema, os observadores externos estavam especialmente impressionados com o modo como Hitler estava levando o povo alemão de volta ao trabalho e transformando a economia. Entre os impressionantes projetos de construção que ele elaborou estava uma rede de superestradas, as Autobahns. Hitler, porém, continuava firme não apenas com relação ao seu objetivo de fazer justiça quanto ao que ele achava serem injustiças infligidas à Alemanha pelo Tratado de Paz de 1919, mas também à política de proporcionar uma Lebensraum, ou sala de visitas ao povo alemão, o que significava a expansão das fronteiras estabelecidas em 1919. A primeira indicação disso foi a saída da Alemanha da Liga das Nações em outubro de 1933, em protesto por não ter autorização de possuir forças armadas equivalentes às dos vizinhos, principalmente a França. Hitler envolveu-se então na expansão secreta da força militar, o que incluía a criação de uma força aérea, a Luftwaffe. No verão de 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim, a Alemanha nazista exibia-se ao mundo. Hitler e Göring, que comandava a força aérea, foram assistir ao triunfo de sua raça superior. Mas, para a frustração do Führer, o astro desses jogos não era branco nem alemão. Jesse Owens, o atleta americano, era negro, por isso, aos olhos nazistas, inferior. Jesse Owens ganhou 4 medalhas de ouro. Hitler não esperou a entrega das medalhas ao atleta. Os jogos tinham sido um sucesso de propaganda. Enquanto eram realizados, a crueldade e a repressão foram camufladas. Hitler continuava a fascinar. Em 1936, Berlim recebeu os Jogos Olímpicos e ele se aproveitou disso para fazer um espetáculo de propaganda par excellence, para exaltar o nacionalsocialismo e o ideal ariano. Isso foi igualado pelas festas do partido realizadas em Nuremberg, no sul da Alemanha, todo ano em setembro. Milhões de pessoas desfilavam para demonstrar o poder da disciplina de massas do nazismo. Por baixo de todo esse brilho desenvolvia-se outro acontecimento sinistro. Hitler jamais renunciara a seu ódio pelos judeus e à sua convicção de que eles estiveram por trás da punhalada pelas costas de 1918. Logo no início de abril de 1933, ele havia instituído um boicote às lojas de judeus e proibiu os judeus de se candidatar a cargos públicos. 2 anos depois, através das leis de Nuremberg, eles foram privados dos direitos totais de cidadania e proibidos de se casar com pessoas arianas. A propaganda contra eles tornou-se ainda mais berrante e os judeus foram proibidos de exercer a medicina e o direito.
Um número cada vez maior de judeus foram internados em campos de concentração para executar serviços forçados. Muitos fugiram da Alemanha, entre eles Albert Einstein, o grande matemático e físico que se estabeleceu nos Estados Unidos. O clímax veio em novembro de 1938, na que se tornou conhecida como Noite de Cristal. Em consequência do assassinato de um diplomata alemão por um judeu polonês em Paris, o governo autorizou a pilhagem das lojas de alemães e o incêndio de sinagogas e até assassinatos. Depois disso, os judeus foram obrigados a usar uma estrela amarela e era frequente o governo expropriar suas propriedades. O clamor dos outros países foi calado, em parte por causa da tradicional desconfiança que todos os países europeus sentiam em relação aos judeus, mas também devido ao medo das democracias ocidentais de provocar uma guerra com Hitler. Hitler também imprimiu sua estampa nas artes. Isso incluiu a queima pública de livros mal vistos pelo regime. Começou então a perseguição sistemática e desumana que culminaria com a morte de milhões de judeus nos anos seguintes. Somente aos cidadãos considerados de raça pura, ariana, permitia-se a honra de um casamento nazista. As crianças eram ensinadas a odiar os judeus, que eram ridicularizados até nos livros escolares. As crianças judias eram humilhadas nas salas de aula. Mas, ao mesmo tempo, Hitler era apresentado como um homem bom e muito simples. O povo acreditava em seu líder. E Goebbels sugeria que bons cidadãos deveriam demonstrar sua lealdade erguendo bandeiras em homenagem a Hitler. Na época nazista, não havia compreensão para eles. Deficientes na Alemanha de Hitler. As primeiras vítimas de uma loucura que tolerava apenas pessoas fortes e saudáveis. Em 1939, um filme mostrou o clima do que aconteceria. In Deutschland allein müssten über 700 Millionen Mark jährlich für solche Unglücklichen aufgebracht werden. Exemplos do reino animal eram usados para provar por que os fracos deveriam morrer. Selbst unter gleichen Artgenossen finden Kämpfe statt, denen der Schlechtere zum Opfer fällt. Em contraste com a raça humana heróica e racialmente pura. Nur ein gesundes und starkes Volk wird leben und Werte schaffen zum Segen der Nation und zum Segen der Welt. Na Alemanha desdobrava-se uma guerra sem precedentes, onde cada vez mais médicos se tornavam executores. Os mortos que jaziam ali eram numerados, não a centenas, mas aos milhares. Não 1 ou 2 mil, mas 30 mil. Esta é uma cova para onde os prisioneiros, para ganhar comida, tinham que arrastar os corpos dos companheiros. Estavam fracos demais para acompanhar o ritmo dos que estavam morrendo. Portanto, a cova permaneceu cheia só até metade.
assegurar que os prisioneiros condenados cooperassem. A ilusão era mantida meticulosamente até o fim. Um relatório oficial dos nazistas descrevia o que deveria acontecer quando as pessoas chegassem às câmaras de gás. Os prisioneiros são avisados que vão ser lavados e desinfetados. Devem, portanto, se despir completamente. Para evitar o pânico, são orientados para arrumarem suas roupas com ordem, para que possam encontrá-las novamente depois do banho. Tudo se processa de forma muito ordeira. Entram num enorme porão parecido com um banheiro de duchas. As portas são fechadas e containers são jogados dentro das pilastras. Logo que os containers tocam as bases das pilastras, eles desprendem substâncias que fazem as pessoas adormecerem em 1 minuto. Alguns minutos depois, a porta se abre do outro lado e os corpos são transportados por elevadores até o primeiro andar, onde 10 grandes fornos crematórios estão localizados. Não procediam sempre de forma tão ordeira, mas o desenlace era o mesmo. Milhões de corpos queimados nos fornos como estes. Usando o material filmado pelos russos, o filme de Bernstein tentava se prender às proporções do que ocorrera em Auschwitz.